Santo Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando agora. Grandioso Deus, eterno Pai, nesse momento de oração, meu Deus, estamos diante de Ti, Senhor da glória. Estamos diante da Tua face, meu Deus, diante da Tua presença, meu Pai. Venha, Deus, estar nos alegrando, nos despertando, Senhor, nesse momento de oração. Venha, Deus, estar operando maravilhas, Senhor, neste momento, renovando, Deus, edificando a nossa fé, nos encorajando, meu Deus, nos entregando a fortaleza, nos entregando, Deus, da grandeza, da autoridade do Senhor, meu Pai. Fica conosco, meu Deus, vai nos concedendo a vitória, vai nos concedendo, meu Deus, a grandeza de Deus, a autoridade, o renovo do Senhor, meu Pai. É o que nós te pedimos, Deus, nessa noite, é o que nós oramos, Senhor, nessa noite, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Vamos ler cantar um louvor para a nossa meditação, para o nosso nível espiritual, nossa vida, nossa adoração. Aleluia, para que o Espírito Santo de Deus venha se alegrar nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos cantar aqui. Quem cantar aqui se alegrará. Quem cantar aqui se alegrará. Cantarei glória a Jesus. A minha vida Ele conduz. Cantarei o seu louvor. Os enfermos vão sarando na presença do Senhor. Cantarei em seu louvor, os enfermos vão sarando na presença do Senhor. Amém? 322, irmão, o hino oficial para o culto de ensino. Amém? Glória a Deus. Aleluia. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou. Tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estão fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Amém, igreja. Aleluia, santo Deus. O Senhor é fiel para nos dar a vitória. Louvado seja Deus. Irmãos,
o tema de hoje é muito interessante. Os livros que serão abertos no juízo final, tá? Para nós sabermos quais serão. E estaremos atentos a tudo que Deus deixou registrado. E naquele dia será aberto os livros, né? E o último a ser aberto será o livro da vida, né? Como diz a palavra. Vamos estar meditando nesse tema tão maravilhoso para toda a igreja, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem está alegre com o Senhor, dá glória a Deus. Então, iniciando o tema de hoje, irmão, sabemos que a salvação é algo assim que devemos ter a prioridade de guardar a palavra, de ser forte e valente nas batalhas, ter bom ânimo, né? Como diz a Bíblia em Josué 1:8-9, esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo, né? Então nós temos que orar, pedir a Deus que venha venha resolver nossos problemas, as causas. Devemos estar em constante oração, porque a oração é a chave da vitória, é a chave que abre todas as portas. Tudo vai ser resolvido quando nós dedicamos a nossa vida em oração a Deus, né? Uma oração de propósito e no Espírito, né? No Espírito Santo, no amor de Deus. Porque o amor de Deus, irmão, não é tudo que se fala, né? Que podemos declarar como sendo o amor de Deus. Porque segundo diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, né? A Bíblia fala no versículo 6 que o amor de Deus é segundo a sua justiça, segundo a verdade e a pureza, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos meditar em tudo aquilo que Deus já tem guardado nessa noite para nós estarmos revelando aos irmãos. Louvado seja Deus. Então, clamar a Deus é como Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, que Jeremias diz: clama a mim, responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós ainda não sabem. Então é clamar, irmãos, é o clamor, né? O clamor é algo assim que chama a atenção de Deus. Clama a mim, diz o Senhor, responder-te-ei e anunciar-te-ei. Então há um propósito de Deus, quer dizer, quando alguém clama, alguém pede, alguém persevera em clamar, em pedir, Deus ouve e responde e anuncia. Coisas pequenas não, anuncia coisas grandes e coisas firmes que ainda não sabe. Então, irmãos, a oração e o clamor é constante, porque a salvação, diz a Bíblia, que a porta da salvação é estreita. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos que encontram, né? Então, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos que entram por ele. Então, vamos ficar atentos que a porta da salvação é estreita, tem dificuldade, mas Jesus disse, a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. Para os homens, alguma coisa é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, não é impossível entrar pela porta estreita. Mateus capítulo 7, 13 e 14, a porta é estreita, a porta da salvação é estreita. Por isso que há cobrança, por isso que há palavra de exortação para o povo se achegar mais e concluir aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, o chamado de Deus na sua vida. Mateus capítulo 7, 13 e 14. Então, amados, os livros abertos no juízo final, nós vamos meditar nesta passagem. Aleluia, glória a Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos ler começando daqui, o livro das guerras do Senhor. O livro das guerras do Senhor. Vamos lá, número 21, versículo 14. Aleluia.
o livro das guerras do Senhor. Número achou? Quem achou, dá glória a Deus. Número, livro de Números 21:14. Pode ler. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Zeabe, em Sufa, e contra os ribeiros de Arnon. Então, aí está. Olha só. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaebe, em Sufa, e contra os ribeiros de Armon. Então, irmãos, jornadas dos israelitas. Os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obed. Depois partiu de Obed e alojaram-se nos outeiros de Abirim, né? No deserto que está de frente de Moabe, ao nascente do sol. E o 14, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaebe em Sufa e contra os ribeiros de Armon. E contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Meer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel contou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cantavam os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, né? Louvado seja o Senhor. Então aqui a Bíblia fala sobre esse livro, o livro das guerras, quer dizer, Deus ganhou, Deus deu vitória para Israel, Deus sempre conquistou, né? Deus sempre fez o seu povo conquistar as guerras. Quando o povo está em obediência, em temor, Deus sempre está pelejando em favor do seu povo. Em todas as guerras, onde o povo estava temendo, obedecendo, ouvindo a voz do Senhor, Deus estava na frente, dando vitória. E quando o povo desobedecia, isso também se aplica para os dias de hoje. Se o povo passar a obedecer em tudo que Deus manda, vai sempre ter vitória. Há um período que a igreja vai vencendo. Há um período que, se a igreja não obedecer, ela vai se perdendo no tempo, ela vai perdendo a essência, perdendo aquele temor, e começa a entrar dentro do seio da igreja as heresias, né? As coisas que a pessoa acha que está bom, que vai dar certo, né? Mas não tem aquela direção, a direção total do Espírito Santo, né? Louvado seja Deus, aleluia. Então devemos estar na direção e não na permissão, né? Porque Deus permite algo pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele permite algo, mas é bom estar na direção, porque quando estamos na direção, o inimigo treme, o inimigo não respeita conhecimento bíblico, ele respeita alguém que pratica a palavra, que executa a palavra, que faz o que o Espírito Santo determina e tem parte, aleluia, ele tem base em tudo aquilo que ele faz, ele tem uma base, aleluia, espiritual, e a Bíblia está lhe dando essa base, né? Então devemos estar fazendo tudo isso para vencer as guerras. As guerras do Senhor ainda está acontecendo dia após dia. E quem está vencendo é o que está com a essência, com a verdade, com a purificação, né? Então, mais um tema especial, que é
o livro das guerras do Senhor. Então aí, ó, o livro da verdade. Vamos lá, Daniel 10, 21. O livro da verdade. Quem já achou pode ler, que a gente já vai falar sobre esse versículo também. Isso, Daniel 10, 21. Mas eu te declarei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há de se esforçar comigo contra aqueles a não ser Miguel, o vosso príncipe. Tá vendo? Livro de Daniel 10, 21, né? Que está falando sobre o livro da verdade. Então vamos lá. Segundo livro. Primeiro foi o Isso, isso. O livro da verdade. Daniel 10, 21, que diz assim: Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Viu? Aleluia. O versículo 19 fala, ele disse: Não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: Sabes que eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra os príncipes dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém, igreja? Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias, né? Então tá aí a forma e a maneira que Deus utilizou, né, o anjo para falar para Daniel sobre esta verdade, né? O livro da verdade. Então aqui nós vamos ver sobre esse tema que é tão especial para todos nós. O livro do Evangelho vai ser aberto. Tudo vai ser aberto. Vamos lá. Livro do Evangelho, Romanos 2,16, Mateus 24,14, Marcos 13,10. Aleluia. Quem for achando já pode ir lendo para a gente ir adiantando, né? Enquanto isso, vão anotando aí, tá, irmão? Vão anotando tudo. Eu vou procurar. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2,16. É o livro do Evangelho. Paulo já dizia que através da carta aos Romanos, né, irmã Maria? Né, irmã Maria Rodrigues? 16, ó. No dia em que Deus há de julgar, ó, 1:15 em diante, ó. Os que mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Mateus 24:14, Romanos 2:16. Mateus 24:14, Marcos 13:10. Vai anotando aí, os irmãos também em casa vai anotando, não perde nada, que tudo será proveitoso. Marcos 13:10. Lê aí, que já encontrou algum desses. 24:14. Isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Viu? Que... Romanos 2:14.
Então, Jesus disse que esse evangelho será pregado em testemunha a todas as gentes e depois virá o fim. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo. Então, esse evangelho será pregado. Então, o evangelho será aberto. O livro do evangelho será aberto, que foi pregado, que é o último sinal da vinda de Jesus. É o tempo que nós estamos vivendo, o anunciamento, a anunciação da salvação, o evangelho, através do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, Marcos 13, 10 também fala. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Isso, olha só. Então é isso aí. Esse livro do Evangelho vai ser aberto no dia do juízo também, para todos ficarem cientes do que eles erraram, do que eles não atentaram. O Evangelho está aí, exposto, para todo mundo observar e pedir ao Espírito Santo a revelação para entender, praticar, porque só conhecer e não fazer não intimida Satanás. Tem que fazer o que está lendo, o que está sendo escrito para nós, o que está sendo falado para nós, o que está exposto através do Evangelho do Senhor para nós. Então o Evangelho do Senhor, ele é santo, é puro, é honesto para conosco, ele nos prepara para nós podermos alcançar a salvação, né? Então ele nos dá talentos, ele nos dá dons diferentes um do outro, cada um tem o seu dom na obra de Deus, né? Nem todos são apóstolos, nem todos são evangelistas, nem todos são pastores, nem todos são doutores, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, mas cada um recebeu o seu dom e cada um tem que fazer a sua parte. Isso aí, isso aí. Quem recebeu 2 talentos vai granjear mais 2, quem recebeu 1 não pode enterrar, tem que granjear pelo menos mais 1, em nome de Jesus. Agora, o livro da memória. Também será aberto no juízo final, o livro da memória. Todos vão... Lucas 16, 25, Deuteronômio 4, 9 e Marcos 9, 44. Marcos 9, 44 já está perto, eu posso ler aqui já para adiantar. 9, Marcos 9, 44 e vai abrindo aí também Deuteronômio 4, 9 e Lucas 16, 25. Vai só abrindo aí que eu já vou lendo aqui para adiantar, tá bom? 9, 44, que diz assim, ó, esse tema fala sobre escândalos, né? Mas aqui, onde diz assim o 42, qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho, né? E que fosse lançado no mar. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o bicho, olha só, 44, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Olha aí. Aleluia. Então aqui, irmãos, temos que estar atento a essa palavra, porque isso é o livro da memória. Temos que lembrar isso. Deuteronômio 4, 9. Lucas 16, 25. Já pode ler alguém. 16, 25, Lucas e Deuteronômio 4, 9. Que é a referência do livro da memória. Aleluia. Deuteronômio 4, 4, 9. Não somente guarda-te a ti mesmo, que guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Será lembrado esta palavra no dia do juízo, que Deus mandou através da lei dele.
que a lei dele é perfeita. Então diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e não te esqueça. Ó, se não é para se esquecer, é porque não é para se esquecer, né? Daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, isso é mandamento, isso é a ordem de Deus, que isso vai ser lembrado naquele dia. Quem não fez isso, quem não lembrou disso, infelizmente, tem que estar lembrando. Agora Lucas 16:25. Ele já avisou desde a antiguidade. As pessoas se dão por esquecido e acaba que depois vai ser lembrado no dia do juízo, né? Então temos que estar atento a tudo isso. A base é a oração e o Espírito Santo guiando a nossa vida, a nossa fé, para não perder a essência. Isso aí. Então, vai ser lembrado também dessa mensagem. Lucas 16, versículo 25. Isso é. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e via ao longe Abraão e Lázaro nos seus pés. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então aqui foi uma parábola para ilustrar a maneira em que as pessoas deveriam acreditar que existe o inferno e existe o céu. Quer dizer, o rico estava atormentado e o pobre foi consolado no seio de Abraão, quer dizer, a salvação. Quer dizer, muitos não terão muitas riquezas, muitos serão desprezados, abandonados, mas eles estão muitas das vezes servindo a Deus ali. Eles têm uma oportunidade de estar ali, ó, obedecendo a palavra, adorando a Deus na sua humildade, na sua simplicidade. Ele não guarda a riqueza nessa terra, mas já tem a riqueza que é a presença de Deus. Então isso vai ser lembrado naquele dia. Então quem amontoou tesouro aqui na terra, achando que ia lhe fazer um bem no futuro, se deu mal, porque o que Deus dá é para viver só aqui, para utilizar só aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então a oportunidade eles tiveram. O rico teve e o pobre teve. Só que o pobre aproveitou e o rico não. Nessa parábola vai ser lembrado essa frase. Então, a memória. Livro dos Atos dos Homens. Livro dos Atos. Apocalipse 12. Daniel 12. 2, 3. Malaquias 3,16. E outra vez vereis a diferença, Malaquias, né? Entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, né? Então vai ser lembrado isso. Os atos, quer dizer, o ímpio pratica o mal, mas o justo pratica o bem, e nós veremos a diferença naquele dia. Daniel 12, 2 e 3 e Apocalipse 20 e 12. Amém? Apocalipse 20, 12 e Daniel 12, 2 e 3. Malaquias 3, 16. A gente já conhece de código salteado esse, né, Malaquias? E outra vez vereis a diferença. Quer dizer que vai ter uma diferença, irmãos. Daniel 12, 2 e 3. Vinte e 12. Pode ler aí. Malaquias 3,16, que diz assim, ó: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Amém?
Então haverá uma diferença, um memorial, né? Louvado seja o nome de Jesus. E então vereis a diferença. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Aí o 18 fala, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Isso, só. Então o livro dos Atos dos Homens, quer dizer, quem está praticando a justiça, a diferença vai ser vista naquele dia. Quem está praticando a verdade de Deus, vai ser vista a diferença naquele dia. Então, irmãos, o amor de Deus na minha e na tua vida é segundo a justiça, não pode desvincular. Não pode desvincular da justiça, não pode desvincular da verdade. 1 de Coríntios, no capítulo 13, fala do amor. E no versículo 16 fala que o amor de Deus não pode se desvincular da verdade e da justiça. Isso, 1 Coríntios 13, 6. Deixa eu verificar aqui para mim não tá passando nenhum endereço errado aqui, tá, irmão? Que é muito conteúdo, tá? Muito conteúdo. Isso aí. 1 de Coríntios 13, 6, que fala assim, ó, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tá? Então o amor de Deus não folga com injustiça, mas com a verdade, tá bom? Aleluia. Vamos lá? Então já foi todos eles. Agora o livro da vida, mas esse aqui é por último, tá? Vamos agora procurar outro endereço aqui. O da vida eu vou botar por último, que é o por último, é o último livro. Então, amados, o livro, tá? O livro Daniel 7. O livro serão abertos no juízo final. Daniel 7, 9 e 10. 1 de Pedro 4. O livro que serão abertos no juízo final. Daniel. É o sexto. Sim. Bom, primeiro, Apocalipse. Faz a nova tela. Bom, aqui. Daniel 7, 9 e 10. É melhor vocês lerem, que depois eu dou isso aqui para vocês anotar. Daniel 7, 9 e 10. 7, 9 e 10. E diz assim, ó. Eu continuarei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E o ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chama de fogo, e as rodas dele roda ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele,
Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões